Bom dia a todos. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa de Francisco de Assis, né? Que é uma casa maravilhosa que nos acolhe, nos ensina, nos orienta, nos mostra o caminho certo. Então nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos sempre aqui. E hoje então vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título é Não Perturbeis. É uma obra de Emmanuel com psicografia de Chico Xavier. Então o título é Não Perturbeis. Nesse título, Emmanuel usa uma metáfora, um símbolo, no que diz respeito à nossa relação com a lei divina, com a harmonia que o Criador estabeleceu no universo, na criação onde tudo deve se harmonizar. Nós somos convidados a ser um instrumento afinado, onde devemos compactuar com a lei divina e seguirmos os ensinamentos de Jesus. O bem deve ser eterno. Nós temos a bênção do livre-arbítrio. Portanto, devemos fazer sempre a escolha certa para que não perturbemos o equilíbrio que as leis divinas nos dá perante a nossa consciência. Quando há um mal gerado pela criatura, sempre existem as consequências que a criatura mais cedo ou mais tarde vai ter que corrigir, ajustar. É a lei da ação e reação. Você faz e você recebe. Haverá então o arrependimento, a expiação e a reparação para corrigir a perturbação gerada. Essas ações desequilibradas ficarão marcadas no seu perispírito. Tudo o que fazemos estará marcado. E aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e versículo 6, há a seguinte palavra: Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, este versículo também é entendido como os relacionamentos eternos, né? Ou até que, enfim, até que a morte o separe, no caso do casamento, né? Mas o Espiritismo, ele tem uma visão diferente sobre esse assunto. Ele apresenta também a possibilidade da separação, do divórcio, mas cuidado para não banalizar os vínculos, os maus vínculos que se estabelece no matrimônio, no afeto da relação. Essas separações não devem ser banalizadas, ou seja, a convivência a dois, ela demanda desafios, autoconhecimento, para que haja compreensão mútua, indulgência e um compromisso real, para que haja amor para sustentar essa relação. A maturidade também é essencial nesse caso. O Espiritismo, portanto, fica no meio termo, nem a indissolubilidade do casamento, até que a morte o separe, né? Nem as relações que se desfazem por pouca coisa. E Emmanuel nos diz: a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados, e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Então, os laços verdadeiros, os laços de amor, de paciência, compreensão, indulgência, são laços fortes, são alicerces sagrados numa união conjugal. Há uniões conjugal que não se tem uma interação mútua, respeito. Então, nessas situações difíceis, nesse relacionamento, acontece o seguinte:
Isto é um planejamento, onde essas uniões se unem para ajustar uma situação do passado, né, de outras encarnações. Então, estamos refazendo situações que foram feitas de modo anteriormente equivocados, buscando assim, então, a sua evolução. Há também uma fala de Jesus que ele diz a Pedro, que é o seguinte: os laços, os afetos da alma, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E continuando aqui com Emmanuel, o homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando das facilidades materiais para lisonjear os sentidos, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Então, devemos sempre seguir as leis divinas. Isso é importantíssimo, pois as leis divinas nos mostram verdadeiramente as boas ações, os bons pensamentos. Enfim, as leis divinas nos mostram, nos conduz ao caminho certo, ao caminho da nossa evolução tão almejada, né? Porque se nós seguirmos, resumindo, se nós seguirmos as leis divinas, dá tudo certo. É isso que Jesus queria, é isso que Jesus nos ensinou. Então, em uniões que não se equilibram, haverá uma parcela bem dolorosa de reajustes do pretérito, desilusões que lhes custarão lágrimas. Quem se desajusta na união, né, quem não respeitou essa união, receberá aquilo que semeou. Então, quem fere ao outro, fere-se a si mesmo, né? Então, nós temos realmente que pesar muito bem as nossas ações e observarmos as nossas consequências. E Emmanuel continua: os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Então, a vida, ela tem princípios equilibrantes. Se porventura nós sairmos da rota, né, nós sairmos do caminho certo, esses princípios poderão aparecer como assim: uma traição afetiva, uma promessa não cumprida, uma dificuldade do abandono. E essas situações, né, esses princípios, servem para que as criaturas repensem, se reajustem nos seus pensamentos e nas suas atitudes. E Emmanuel continua: a advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, o que foi harmonizado por lei, né, pela lei de Deus, os recursos que Deus nos mostra, oferta para o progresso da humanidade. Nós não devemos alterar essa harmonia, porque Deus preparou esta terra, preparou nós para seguirmos as suas orientações, os seus ensinamentos. Então, é simples, é só seguirmos as leis divinas mesmo, né? Para não desarmonizarmos o que Deus nos mostrou. Devemos, então, atuar, estar sempre em harmonia com as leis divinas. Respeitar as leis divinas é muito importante. Por exemplo, de desajustes. A natureza é uma demonstração da harmonização divina. Se nós usarmos a natureza com respeito, ela nos dará bons frutos, ela seguirá em equilíbrio, em harmonia. Mas, se usarmos a natureza desrespeitando, abusando, né, desse reino equilibrado, nós destruiremos o equilíbrio que Deus nos colocou. Por exemplo,
o desmatamento, o tráfico de animais. Isso desequilibra a harmonia da natureza, né? Um outro exemplo, nosso próprio corpo, que é a coisa mais maravilhosa que Deus criou, né? Fantástico. Então, esse nosso corpo é uma bênção de equilíbrio, né? Se cuidarmos bem dele, ele responderá com plena saúde. Mas se fizermos mau uso do nosso corpo, se tivermos vícios, excessos, pensamentos em desalinho, né? O nosso corpo, então, entrará em dificuldades. Portanto, não abuseis da natureza, da harmonia divina. Não perturbeis o que Deus harmonizou. Isso foi o que Jesus veio fazer na Terra, né? Veio nos ensinar. E Emmanuel segue: ninguém alegre desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. O dever, então, por mais duro que seja, é o bom caminho, né? É a vontade de Deus. Às vezes, nós não queremos as dificuldades, ou seja, queremos fazer uso das portas mais largas, né? Que nos dão fácil entrada, mas muita dificuldade para encontrarmos a saída, né? A nossa regeneração. Mas se entrarmos pela porta estreita, né? Que são as vontades de Deus, as orientações de Deus, nós teremos mais facilidade para sairmos. Então, essa saída nos leva ao crescimento, à nossa evolução moral e espiritual. Nós, os espíritas, conhecendo o Evangelho, estudando, nós não podemos alegar desconhecimento, pois nossa responsabilidade é muito grande no dia a dia. Por exemplo, hoje estamos aqui estudando um pouquinho e de pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo, né? Que é o nosso caminho, é o que nós desejamos. Então, esteja atento ao livre-arbítrio, né? Ele é maravilhoso. É só seguirmos as leis divinas que os livre-arbítrios nos são favoráveis. E Emmanuel continua: e a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que seja o homem dormindo no nível bruto, que não é o nosso caso, nós já temos certa evolução, né? Permanece apta para discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Então, nós, atualmente, já temos alguma evolução, né? Nós não estamos mais no período do embrutecimento moral. E esse conhecimento nosso moral e espiritual, nós obtemos através das mensagens de Jesus, dos seus ensinamentos, do Evangelho, das leis divinas. Na atualidade, nós temos acesso às informações com muita facilidade, né? Então, não podemos dizer que não temos conhecimentos, mas ainda há aqueles que permanecem embrutecidos moralmente por livre escolha. Olha aí o livre-arbítrio de novo, né? Ele está sempre junto de nós, nos ajudando. E Emmanuel continua: o Pai criou seres e reuniu-os, criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Deus Pai criou a natureza a serviço da humanidade, para o bem comum. Há então uma relação harmoniosa com os seres humanos e a natureza. O desenvolvimento da ciência existe também para o bem comum, mas infelizmente há situações escusas, egóicas, vis que desarmonizam a ciência com a humanidade, com o bem comum. A política, né, que foi elaborada para o bem comum também apresentam situações escusas, mal equilibradas, não cumpre sua verdadeira harmonia com a sociedade,
Um pequeno exemplo, muito triste, são as verbas que não vêm ao caminho certo, né? Então, o desequilíbrio moral desequilibra o que Deus criou. E a nossa responsabilidade é muito grande, né? Deus nos ensina, nos orienta, então é só seguirmos. E Emmanuel continua. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem leva o Pai algema o próprio eu aos resultados de sua infeliz, por vezes gasta séculos desatando grilhões. Então, aquele que não aceita, não respeita as leis divinas, deve se preparar para trabalhar, para lutar, para recompor moralmente, para poder voltar ao bom caminho. Então, seguindo as orientações de Jesus, de Deus, nós temos um caminho certo. Mas se sairmos daí, a reparação é muito grande, é muito difícil. E essa recuperação, ela pode demorar séculos, né? Para haver melhora na evolução dessas criaturas. Então, acautele-se, pois você colhe o que plantou, com certeza. E Emmanuel continua. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem de homens constituem-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Então, Emmanuel diz assim, que grande parte dos espíritos encarnados, né, ainda estão nesse processo reparador, lutando para a própria evolução, ou seja, desatando grilhões por séculos de reajuste, como Emmanuel diz aqui. Portanto, o ideal é seguirmos as leis divinas. O mal é uma intervenção indébita na lei divina, ou seja, o mal desarmoniza o que Deus harmonizou. E Emmanuel continua. Se prestigiemos as organizações do justo Deus, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Então, portanto, como já dissemos, nós devemos respeitar e seguir as leis divinas, né? Só com ela é que vamos evoluir, nós vamos melhorar. Que é esse o grande nosso objetivo, O grande objetivo nosso é evoluirmos. Desde pequenos, né, na evangelização, tudo, nós temos as orientações de Deus. Por quê? Porque nós queremos melhorar o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa evolução. E Emmanuel continua. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com lágrimas. Infelizmente, então, né, ainda há criaturas frágeis, perturbando, desarmonizando a justiça dos homens, por puro egoísmo, por pura vaidade, pura maldade, né? E ainda achando que eles são inatingíveis, mas não, né? Então, sua reparação será longa, muito longa. Quem não plantou direito não vai poder recolher direito, né? As suas benécias. Então, como já dizemos, então, o ideal é seguirmos as leis de Deus sempre. É com ela que nós aprendemos o nosso caminho, é com ela que nós aprendemos o que devemos fazer, é com elas que a nossa consciência estará sempre equilibrada. Então vamos seguir as leis de Deus, que é isso que Ele espera de nós, para nós evoluirmos sempre. E com a nossa evolução moral e espiritual, nós teremos um planeta maravilhoso. E com isso nós terminamos essa orientaçãozinha de hoje e queremos também desejar a todos nós
um domingo tranquilo, de paz, de harmonia, e também devemos nos esforçar o máximo que pudermos para termos também uma semana de paz, de equilíbrio, de evolução moral e espiritual, que é isso que nós temos que aprender, que é agradecer a Deus. Muito obrigada.